Eu acabei de assistir os dois primeiros episódios de Jornada nas Estrelas, Academia da Frota Estelar, que pelo jeito a Paramount Plus vai adotar esse nome oficial para a série, o que eu acho legal. Afinal de contas, nós não vivemos no mundo de Star Trek, sim de Jornada nas Estrelas. Se você é fã clássico ou não, continua sendo Jornada nas Estrelas. Me chamou a atenção que a série ela poderia ir para um trajeto assim do tipo, vamos fazer Barrados no Baile, versão universo, né, no espaço. Mas não é. Ela, inclusive, tem um drama central bem interessante que remonta no primeiro episódio, quando você tem, junto, na mesma cena, três grandes nomes do cinema. O Paul Giamatti, que fez Sideways, entre umas e outras, né, indicado para o Oscar por esse papel, inclusive. A Holly Hunter ganhou o Oscar por O Piano, né? E tem também a Tatiana Maslany, que fez Orphan Black, entre outras produções de televisão muito interessantes. Esses três nomes garantem uma primeira cena que vai definir toda a série, pelo menos o primeiro episódio. Inclusive, os dois primeiros episódios têm mais de 60 minutos de duração. Não é longo e nem é curto demais. Tem a informação que você precisa para curtir, está toda lá nesse episódio. E vai mostrar com o surgimento da nova Academia da Frota Estelar. Nova por quê? Porque a academia foi desintegrada séculos antes por causa da famosa queima. Quem assistiu o Jornada das Estrelas Discovery deve lembrar que na virada da segunda para a terceira temporada, toda a tripulação do Discovery vai para o futuro, ou seja, vai para o século 32. E lá eles descobrem que a federação acabou porque houve um problema, eu não vou falar porque quem não assistiu ainda tem chance de ver, um problema tão grande que abalou toda a estrutura do universo, tá? Relacionado com um fenômeno chamado a queima. Pois bem, passados todos esses anos de problemas, nós temos aí a academia, a nova academia, né, onde nós temos a Holly Hunter como a chanceler, ou seja, a diretora-geral da nova academia, que inicialmente é dentro de uma nave estelar, né, chamada USS Athena. Mas só que agora, com a Terra reabilitada dentro da nova estrutura do universo, né, da nova federação, eles falam, então, a academia sempre funcionou aqui em São Francisco, vem para cá. E aí você tem a nave sendo transportada para lá. Acontece um monte de coisas nesse meio do caminho, porque nenhuma jornada em Jornada das Estrelas é tão simples assim. E aí você vai conhecendo os personagens. A história é muito interessante. Não tem nada assim de criativo e tal, porque você está falando sobre uma academia, uma universidade de pessoas jovens que têm seus ideais, têm suas mazelas, têm suas personalidades bem complicadas. Sabe como é que é? Adolescente, de adolescente para jovem, a distância é muito pequenininha. Eu sei, eu já fui, por incrível que pareça, né? De qualquer maneira, eu fui notando algumas coisas nesse primeiro episódio que me chamou a atenção, além dessa da Academia da Frota Estelar ser um spin-off de Discovery, né? Ele tem várias referências ao cânone geral de Jornada nas Estrelas. Inclusive tem uma apresentação muito legal que aparece nomes de vários personagens que já tiveram na ativa em Jornada nas Estrelas. Alguns você vai reconhecer logo de cara e outros vai se surpreender por estar lá sendo mencionado. Eu não vou falar nenhum deles para você procurar, né? Tem referência, inclusive tem até referência do desenho animado do Prodigy, né? Tem uma referência que aparece no meio do corredor lá, muito interessante. Eu não vou contar nada sobre o primeiro episódio, nem do segundo, tem muitas referências, tem literalmente a construção de uma nova era para a academia da Frota Estelar. Uma nova era onde tem vários personagens interessantes. O doutor de Voyager, né, tá lá, tá? Inclusive, ele tem uma explicação de como um holograma envelhece, tem uma explicação muito legal dentro da lógica de Jornada das Estrelas, né? Outros personagens interessantes, como uma descendente Klingon do Jem'Hadar, né? Você vai ver, o personagem é muito legal, a primeira imediata da USS Athena, que é a nave, né, que é comandada pela Holly Hunter. A Holly Hunter, inclusive, é de uma raça muito zen, né? Ela costuma de vez em quando passear pela nave sem sapatos, né? Você vai notar, tem algumas coisas muito divertidas nessa. E felizmente não é Barrados do Baile no espaço, tá?
Tem, obviamente, o personagem jovem, os jovens, de um modo geral, têm aquelas coisas, as rivalidades, as rixas, as dúvidas. Ah, será que o universo é pequeno demais para mim? Aquelas coisas que teoricamente, jovem não deveria ter. Mas, nesse futuro, como no nosso presente, jovem tem sempre dúvida. E, às vezes, as dúvidas não são resolvidas de uma maneira simples. Por isso que eu gosto muito dessa série. Posso me arrepender a partir do terceiro episódio. Afinal de contas, isso a última produção do legado do Alex Kurtzman, que dirige os 2 primeiros episódios. Tem isso também, né? Mas, até o que eu vi, não é nada excepcional. Não é uma grande criação, mas é legal, é divertida. E aí eu dou um conselho para você que está me assistindo. Se você é do tipo radical, que só viu em toda a sua vida Jornada nas Estrelas, série clássica, essa série não é para você. Porque você vai reclamar de tudo, do personagem, da trilha sonora, do visual, até da vinheta comemorativa de 60 anos de Jornada nas Estrelas, desde que foi exibido o primeiro episódio, lá pela NBC. Ou seja, você que é uma pessoa amargurada com a vida, tá? Não assista, não perca seu tempo. Vá assistir alguma outra coisa que se você ache mais produtivo, sei lá, Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, ou quem sabe uma coisa mais radical, tipo The Office, Família Moderna. Vai assistir uma comédia. Acho que isso faz mais para o seu perfil. Agora, quem está querendo descobrir uma coisa diferente, assista Jornada das Estrelas, Academia da Frota Estelar, porque não precisa conhecer profundamente Jornada nas Estrelas para entender o que acontece, porque, felizmente, os roteiros foram muito bem costurados, pelo menos esses 2 primeiros episódios, eles são autoexplicativos. Você não tem uma introdução para explicar em relação à queima, e depois você vai acompanhando o desenvolvimento dos personagens numa boa, sem muita crise. Porque crise já tem a nossa do dia a dia, na encheção de saco com a política, os rolos do Supremo. Então deixa para lá. Relaxa, mergulha nessa aventura que está disponível no Paramount Plus. Vale a pena, tá? Por enquanto. Se mudou no meio do caminho, eu vou voltar aqui para reclamar.